Eu abri o Facebook agora há pouco e me deparei com uma cena, vamos dizer assim, exótica, onde eu vi a página Ideias Radicais compartilhando um artigo totalmente estatista. Artigo esse escrito por Luan Sperandio, que parece que é um liberal e escreveu esse artigo no Instituto Liberal e que já participou também de vídeos com o Rafael Lima no canal Ideias Radicais. Não sei se ele trabalha regularmente com o Rafael Lima, se ele faz parte da equipe do Rafael Lima. Quem souber isso, confirma nos comentários. E o artigo defende a participação do Brasil num acordo da ONU. Sim, a página Ideias Radicais, sendo que o Ideias Radicais é o maior canal anarcocapitalista e libertário do Brasil, compartilhou um artigo de um liberal defendendo que o Brasil participe de um acordo da ONU. Em outras palavras, dizendo que a ONU vai regular a imigração no Brasil. Se a página Ideias Radicais compartilhou esse artigo, só posso concluir que o Ideias Radicais, ou que o Rafael Lima, concorda com isso e apoia que o Brasil participe do acordo da ONU. O Brasil não, o Estado brasileiro. Vamos parar de chamar Estado brasileiro de Brasil, porque nós estamos no Brasil e nós não devemos e não queremos fazer parte do Estado. Então, cara, que o MBL defenda estatismo, que o Instituto Liberal defenda estatismo, a gente entende. Até mesmo que o Instituto Mises Brasil defenda estatismo, né? Já que o presidente do Instituto Mises Brasil, por exemplo, diz que a política é a melhor forma de propagar o libertarianismo, diz que não se deve defender a secessão. Então, que o MBL, que o Instituto Mises Brasil, que o Instituto Liberal defenda o estatismo, isso a gente já está cansado de saber, isso não é surpresa para ninguém. Tudo bem que o Ideias Radicais também apoiou políticos, sendo que esses políticos, 99% do Partido Novo. Agora, compartilhar um artigo defendendo que a ONU regule a imigração do Brasil, isso para mim é uma novidade. Eu não esperava por isso. E eu já vou falar logo de primeira que o que importa aqui não é se você defende que entrem imigrantes no Brasil ou que não entrem imigrantes no Brasil. Essa não é a questão. Aliás, o artigo faz parecer como se essa fosse a dicotomia. Não, não é essa a dicotomia. A dicotomia é entre centralização, é entre o Estado controlar a imigração e a descentralização, que é o Estado não controlar a imigração. Essa é a dicotomia. O que nós estamos discutindo não é bordas abertas ou bordas fechadas. É o Estado controlar ou não controlar a imigração. É isso que um libertário deveria discutir. Então vou falar aqui os pontos que são abordados nesse artigo pelo Luan Sperandio. Primeiro, ele fala que o argumento do governo é de que esse acordo com a ONU viola a soberania nacional e esse argumento é inválido, logo o governo deve aceitar o pacto de imigração da ONU. Primeiro, que é um total non sequitur. Só porque esse argumento é inválido não significa que logo o certo é aceitar o acordo. Segundo, por que a soberania nacional tem alguma importância? Tá, o governo defende a soberania nacional. Tá, e daí? Por que um libertário deveria defender? E aí eu tô questionando, eu sei que o Luan Sperandio, pelo que parece, ele é um liberal e não um libertário. Mas por que a página Ideias Radicais compartilharia esse artigo? Agora, por outro lado, essa soberania nacional significa pelo menos a divisão entre vários estados. Significa que cada estado tem autonomia comparado aos outros estados, que é uma pequena forma de descentralização. É uma descentralização que não chega no nível do indivíduo, mas ainda é melhor do que todos os estados estarem submetidos a uma única regra, que é a regra da ONU. E sim, a ONU é um nível de centralização acima do Estado brasileiro, porque a ONU quer centralizar todos os estados do mundo. Então, se a competição já é muito pequena com os estados separados, imagina com os estados todos seguindo a mesma regra. A ONU é como se fosse um estado, dois estados. É como se fosse um estado para centralizar os estados que estão separados. Se esse acordo com a ONU não centraliza os países, então para que a ONU existe? Não faz sentido. Ela existe para isso, para regular os estados, para unificar os estados de uma certa forma, para que eles tenham menos divergência e, portanto, menos competição, ou seja, é mais centralização. E libertarianismo é descentralização no nível do indivíduo. Então, a coerência é você defender o máximo de descentralização possível. Não dá para entender
nunca, de jeito nenhum, um libertário defender um acordo com a ONU. Aliás, não dá pra entender um libertário defender nada estatal, e muito menos uma coisa estatal centralizada na ONU. Isso, repetindo, não importa se a conclusão é abrir ou fechar as fronteiras. No caso, a medida do governo de se separar da ONU é com a desculpa de fechar as fronteiras. Mas se fosse o contrário, se fosse a desculpa de abrir as fronteiras e a ONU quisesse fechar as fronteiras, valeria ainda o mesmo argumento. A ONU representa mais centralização. A dicotomia é entre o Estado controlar a imigração ou não controlar, independentemente de para qual lado ele vai controlar. Aí ele fala outro ponto positivo do acordo com a ONU. O ponto positivo é a cooperação internacional para combater a migração irregular e dar o tratamento que respeita os direitos humanos. Quer dizer, um discurso totalmente coletivista, socialista e autoritário. O que é migração irregular? Para os estados, para a ONU, é uma migração que não está dentro das regras deles, das regras estatais. Ou você acha que o acordo deles tem alguma coisa a ver com propriedade privada? Claro que não. E direitos humanos? Quais são os direitos humanos? Direitos humanos, nesse caso, significa direito a receber coisas grátis, ou seja, mais estatismo, mais escravidão, mais roubo do dinheiro da população para dar esse dinheiro para imigrantes, além de já dar para pessoas que já moram no próprio país. Onde isso é um ponto positivo, o que isso tem de liberal? Eu entenderia se fosse Instituto Social Democrata. Tá bom, Luan Esperandio publicou um artigo no Instituto Social Democrata, agora no Instituto Liberal e compartilhado pela página Ideias Radicais, sinceramente está além da minha compreensão. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu estou confuso, talvez eu seja muito burro. Realmente, eu sou muito burro, eu não consigo compreender. Outro ponto positivo do acordo, segundo esse artigo, que é contraditório em si mesmo, o pacto está de acordo com a legislação nacional. Se ele está de acordo com a legislação nacional, por que você precisa do acordo além da legislação nacional? E não deixa só a legislação nacional, já que esse é o ponto positivo. Se o ponto positivo é estar de acordo, então deixa só a legislação. Aí fica 100% de acordo. Agora, para que você deve ter uma legislação estatal sobre a imigração? Você não deve. E mais uma vez, o artigo não tem nenhum ponto libertário. Nada que se assemelhe a libertarianismo, nada sobre o indivíduo, nada sobre propriedade privada, nada sobre desregulamentação da imigração, nada sobre o Estado tirar as suas garras das fronteiras, nada. A discussão é só legislação brasileira versus legislação da ONU. O artigo é só isso, defendendo a ONU, defendendo a maior centralização dos dois lados e a página Ideias Radicais. Não foi o MBL, não foi o Partido Novo, não foi o Instituto Mises Brasil, não. Foi a página Ideias Radicais. Aí depois, no final do artigo, ele diz que imigração não é um problema porque as pessoas podem entrar no mercado de trabalho. Como se imigração aberta ou fechada fosse a questão. Não é. É controle da imigração estatal versus não controle. E aí, essa última frase só pra mascarar o resto, só pra transformar tudo em outra discussão, que não tem nada a ver. Porque quem tem que discutir sobre fronteiras é cada proprietário. A fronteira de cada propriedade, e é assim que você tem que discutir, ou os contratos voluntários. Mas não, reduz-se toda a discussão a fronteiras abertas ou fechadas, e a própria página Ideias Radicais copiou essa parte do artigo e postou junto com o link. Ou seja, é decepcionante. É bastante decepcionante. O meu canal continua 100% ANCAP. Eu não vou mudar meu discurso, eu não vou defender medidas estatais, eu não vou defender liberais. Então, se você quiser um conteúdo totalmente libertário, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, seja um apoiador do canal. Muito obrigado a todos, inscritos e apoiadores, e até o próximo vídeo.